Esta é a última imagem gravada por Isabelle em vida. A adolescente de 14 anos foi atingida por um tiro disparado por uma amiga da mesma idade nesse condomínio de luxo em Cuiabá. A amiga, os pais e o namorado são CACs, que significa caçadores, atiradores e colecionadores. Esta semana, a conclusão de perícias pôs em xeque a versão da jovem de que o tiro teria sido acidental. Não vamos identificar os jovens nem os pais, atendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isabelle chegou na casa da amiga no meio da tarde. Em seguida, o namorado da adolescente que fez o disparo apareceu com 2 armas que pertencem ao pai dele. Depois do jantar, o jovem foi embora, deixando as armas na casa. Isabelle subiu até o quarto da amiga. Minutos depois, houve o disparo. No depoimento à polícia, a adolescente disse que pegou o case com as armas e subiu para guardá-lo no primeiro andar da casa. Percebeu que Isabelle estava no banheiro, dentro do closet. Chamou a amiga, bateu na porta e o case caiu no chão. A adolescente relatou que pegou as armas, segurando uma delas em punho. Se desequilibrou e, nesse momento, ocorreu o disparo. Já o laudo da perícia revela que o tiro foi dado entre 20 e 30 centímetros de distância, com a arma posicionada a uma altura de 1,44 m do piso, e que a atiradora estava de frente para a vítima e dentro do banheiro. Houve uma entrada muito retilínea do tiro, o que indica que houve esse tiro a curta distância e com o apontamento da arma direcionada para o rosto da vítima. Os laudos foram muito contundentes em comprovar cientificamente que o disparo não foi acidental, que a Isabelle foi assassinada naquela casa, naquela data. Para a defesa da adolescente que atirou, a perícia está equivocada e a jovem estava fora do banheiro quando disparou. A altura do ombro da adolescente que estava com a arma é 1,38. De modo que para se levantar uma arma de 1,38, para ela alcançar um destino, o projétil de 1,44, ela teria que segurar essa arma apontando levemente para cima. E a bala teria que entrar numa posição inferior e sair numa posição superior, ou seja, ascendente. E não foi isso que aconteceu. O laudo da perícia feita na arma revelou que o disparo não foi acidental. Neste depoimento à polícia, a adolescente que atirou diz que não lembra se puxou o gatilho. Você percebeu se seu dedo estava no gatilho? Não. Mas ele poderia ter estado no gatilho? Sim. E aí, o que aconteceu na hora do disparo? Aí eu fechei o olho e comecei a gritar, porque eu fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa. Nós também tivemos acesso ao resultado das perícias nos celulares apreendidos na casa da adolescente que disparou e do namorado dela, de 16 anos, que levou as 2 armas, incluindo a pistola 380, de onde saiu o disparo. Não havia nenhuma mensagem que sugerisse algum tipo de problema entre ela e Isabelle. Já nos celulares do namorado da jovem que atirou e do irmão dele, foram identificadas trocas de mensagens sobre a tragédia. Numa mensagem de texto, ele pergunta se a arma ficou com munição. O jovem responde: estava no carregador, mas não na câmara. O irmão mais velho então questiona: acertou alguém? E o adolescente diz: a guria morreu. Em outra mensagem, o irmão aconselha o adolescente a salvar as conversas importantes, porque acredita que tentariam responsabilizá-lo pelo crime. Ele enviou: tira print das conversas importantes, porque todo mundo vai querer colocar a culpa em você. Muitas mensagens foram apagadas nos 2 celulares e a polícia não conseguiu recuperá-las. A defesa do adolescente que levou as armas até a casa disse que as mensagens apagadas entre os irmãos eram apenas áudios e textos compartilhados por terceiros, não envolvidos na tragédia, e sem qualquer nexo com o objeto principal da investigação. Que o teor destes áudios e parte dos textos foram recuperados e serão entregues à polícia.
Sobre a perícia, a defesa do adolescente afirmou que o case ficou fechado sob cuidados do empresário e a arma sem munição na câmara, sendo impossível o disparo ser realizado naquelas circunstâncias, e reafirmou que o adolescente não estava na casa e não presenciou o fato. Entre os desafios para desvendar o que aconteceu naquela noite estão, por exemplo, falhas no isolamento do local do crime. O perito disse que a casa não tinha preservação satisfatória e que a retirada do estojo da munição prejudicou a avaliação da posição do atirador. Esse estojo foi entregue pelo delegado de polícia ao perito e o delegado teria recebido por terceiros. Então, houve uma cadeia de pessoas envolvidas até que o estojo chegasse à mão do perito. E outro aspecto relevante é que a própria arma do crime não se encontrava na cena do crime. Essa arma foi encontrada em outro cômodo daquela residência. Esta foto mostra o case com a arma no armário dos pais da adolescente que fez o disparo. Ele foi colocado próximo às outras 4 armas do pai da jovem. 3 delas estavam irregulares. Todas foram apreendidas, além das 2 que haviam sido trazidas naquele dia. O empresário foi indiciado por porte e também por posse ilegal de armas. A Polícia Civil de Cuiabá, em nota, reconheceu que houve circulação de pessoas na casa antes da chegada da PM e que, em seguida, o primeiro andar foi isolado. A expectativa agora é para as perícias nas roupas da adolescente e nas roupas da irmã dela. As peças foram apreendidas pela polícia. Segundo as investigações, pouco depois do tiro, as irmãs foram até uma casa vizinha e se trocaram. E ninguém consegue compreender o motivo pelo qual ela fez isso, senão a intenção de certa forma, esconder algum aspecto relevante da investigação. Se a troca de roupa tivesse sido para omitir, ela teria feito a troca de roupa escondido. A troca de roupa não foi escondido. Ela afirma que se sentiu sufocada e pediu para se desvencilhar, né, trocar de roupa, e as roupas ficaram ali. Para o advogado de defesa, os laudos não são conclusivos. Por isso, ele pediu um complemento de perícia. O laudo não tem condições de dizer se foi voluntário ou se foi involuntário. E isso, essa dinâmica, né, é através das provas testemunhais, da análise da convivência delas e dos elementos externos. Não é possível identificar se houve, sim, dolo ou intenção de quem estava com a arma na mão de tirar a vida de alguém. Isso é um fator muito importante. Esta semana, a polícia deve fazer uma reconstituição para tentar esclarecer outros pontos do assassinato de Isabelle. Para a polícia, na reprodução simulada, será possível verificar se a versão da adolescente que disparou é compatível com os laudos da perícia. Ainda tem perguntas sem resposta? Eu acho que a pergunta que tem que ser esclarecida é por que do disparo. O porquê do homicídio? O que motivou esse crime tão terrível?